Oi, gente, um áudio bomba surgiu agora, trazido pelo DCM, né? E eu tenho uma fala importante do Pedro Zambarda sobre isso, em que o Leonardo Stoppa sugere uma vaquinha para o homem que arrastou a ex na marginal e acabou, ela, enfim, acabou gerando o falecimento dela. Muita gente vai dizer que o áudio é falso, eu tenho resposta para isso, vou mostrar a resposta do Pedro Zambarda para quem disser que o áudio é falso, e para quem disser que ele está brincando, só acha engraçado isso quem for misógino, quem for machista, quem for desprovido de compaixão, porque como piada, né, eu acho que só funciona para esse tipo de pessoa, né? Se você quiser interpretar como humor, é um humor que só funciona para os misóginos, não é? Eu vou mostrar a fala do Pedro Zambarda, que desmonta essas acusações de que o áudio é falso, porque é claro que vão aparecer esse tipo de coisa. Mas eu quero também começar dizendo que vai ter sempre gente que diz assim: ah, o assunto do Stoppa já deu. Quem define parte do conteúdo do canal, pelo menos do meu canal, é o público. E as visualizações dos vídeos sobre o Stoppa mostra que existe muito interesse de público. Eu hoje fiz um vídeo sobre os dados econômicos do governo Lula, um empresário, José Antônio Sobrinho, destacando que os dados são extremamente positivos e a diferença entre a economia real e o mercado financeiro. Se você quer mais vídeos como aquele sugeridos, que eu soltei hoje mais cedo, ajude a divulgar, dar publicidade, expandir, porque se esse tipo de vídeo tiver mais visualização, eu sempre vou fazer, mas eu vou fazer sempre vídeos também do que o público está interessado, porque o interesse do público a gente leva em conta também, não é o único fator, mas leva em conta. Vamos ver a fala do Pedro Zambarda desmontando a ideia de que o áudio seria falso. Depois eu vou mostrar o áudio. Esse áudio, vai ter gente nos comentários falando é fake, é fake. Não, não é fake, gente. Porque eu vi o print de onde saiu esse áudio e eu vi o número do celular. E eu verifiquei hoje de manhã de novo, Sofia, para ver se eu não estava alucinando. É o celular do Stoppa, ele tem 2 telefones. Ele tem 2 telefones. Então não é a opinião do Viaro, não é a opinião do Panchorra, não é a opinião do Adriano, não é minha opinião. São os fatos. Esse cara, inclusive, tá pegando os vídeos dos eletricistas, cortando a energia da ex-mulher dele e dizendo que isso é invenção da mulher dele, depois de ter apagado as redes. Ou seja, ele continua atacando a galera, ao invés de resolver isso no privado ou na justiça. É um absurdo esse sujeito. Sabe o que ele fez com o canal dele de 500 mil de inscritos? Informação que chegou pra mim também. Ele vendeu o canal dele, gente. Sabe a audiência e os pics que ele pegou de vocês? Ele vendeu. Ele vendeu o canal dele. Vamos ver o áudio. Conversando aqui com um amigo meu aqui sobre a questão daquele camarada lá, daquele irmão lá que arrastou a mulher lá em São Paulo, lá uns, sei lá, 1 quilômetro lá. Amigo meu é mecânico, ele falou que com certeza deu algum abalo no veículo do cara. Queria ver se a gente juntava de repente, fazer uma campanha numa caixinha pra ajudar o herói lá, pra poder consertar o carro dele. O áudio, inclusive, está aqui no DCM, né? O texto do áudio estava conversando, vocês ouviram, né? Mas enfim, estava conversando com um amigo meu sobre a situação daquele cara, ele chama de irmão, que arrastou a mulher em São Paulo por cerca de 1 quilômetro, disse Stoppa, né? Esse meu amigo é mecânico e disse que com certeza houve algum dano no veículo. Pensei que a gente não poderia se juntar e de repente fazer uma vaquinha, uma campanha, uma vaquinha para ajudar o herói a consertar o carro dele, né? Enfim, aqui está o áudio. Vamos colocar de novo. Conversando aqui com um amigo meu aqui sobre a questão daquele camarada lá, daquele irmão lá que arrastou a mulher lá em São Paulo, lá uns, sei lá, 1 quilômetro lá. Amigo meu é mecânico, ele falou que com certeza deu algum abalo no veículo do cara. Queria ver se a gente juntava de repente, fazer uma campanha numa caixinha para ajudar o herói lá, para poder consertar o carro dele. Conversando aqui. Pois é. E olha, enfim, eu sei que vai ter gente que vai dizer que ele tá fazendo graça para seguidor, para coisa assim, mas quem é que vai achar graça disso, né? Só para trazer a reportagem do DCM, em gravação obtida pelo DCM, ele diz que gostaria de arrecadar dinheiro para ajudar Douglas Alves da Silva, apontado como autor do ataque que arrastou sua ex-mulher, Tainara Souza Santos,
por cerca de 1 quilômetro com carro na Marginal Tietê, em São Paulo, em 29 de novembro de 2025. Tainara teve 2 pernas amputadas e tal. No áudio, Estopa, e ela veio a falecer, né, no dia 24 de dezembro. Coisa... Eu não quero nem ver as imagens. Só de ler o que aconteceu, isso já causa revira o meu estômago, sabe? Essa é a minha reação. Eu começo a me sentir mal. Mas, enfim... No áudio, o Estopa relata uma conversa com um amigo mecânico e afirma que o veículo usado teria sofrido danos. Em seguida, sugere a criação de uma vaquinha para ajudar no conserto do automóvel, referindo-se ao suspeito de feminicídio como herói, né? Em publicações recentes, ele declarou ter se afastado de posições associadas à esquerda e afirmou alinhamento à extrema-direita, indo na caminhada do Nicolas Ferreira, né? E aqui tem mais do caso que eu, sinceramente, não acho que haja necessidade da gente ler, né? Mas vocês já entenderam o caso e eu acho que a maioria já conhece esse caso. Olha, e a fala do Pedro Zambarda mostra que o Pedro, só para vocês entenderem, o Pedro, ao dizer isso no Meteoro, ele faz uma afirmação que, se não fosse verdade, por isso que eu acredito no Pedro, ele estaria se abrindo para um processo de calúnia e tudo mais, muito grave. Então, se ele afirma que ele viu o telefone e que veio do número do Estopa e tudo mais, é porque ele viu, né? É porque ele viu, é porque, enfim, ele não estaria mentindo sobre isso, né? Então, é isso aí. O que eu tenho a dizer sobre isso é que quando a pessoa cai nessa coisa de ser red pill, de cair no círculo da misoginia, e eu falo sobre isso porque tem um capítulo do meu livro, né, O Fascismo Nasce do Capitalismo Decadente e Como Enfrentá-lo, e esse livro eu terminei esse ano, ainda não foi lançado. Tinha gente perguntando, André, como é que eu faço para adquirir o livro e tal? O livro eu terminei de escrever agora há poucos dias. Terminou a revisão e tal, a gente ainda vai mandar para a editora, não foi lançado ainda. Tem um capítulo sobre a coisa dos Red Pills, tem a coisa desse pessoal que está nesses grupos de internet que eu analiso no livro. Isso daí é porta de entrada para a extrema-direita, ou seja, misoginia é uma porta de entrada para a extrema-direita. E por que é uma porta de entrada para a extrema-direita? Aí é fundamental entender o fascismo eterno, como chamou Humberto Eco. Uma das características do fascismo eterno é o machismo, é jogar com os jogos, já que não consegue sempre estar jogando jogo de guerra, usa os jogos sexuais. E a frustração, seja frustração econômica, seja frustração nas relações de gênero com as mulheres, a frustração, ela é um elemento de atração para o fascismo. Historicamente, todo tipo de frustração, né? O fascismo, ele atrai essas pessoas porque ele dá a essas pessoas, o neofascismo e a extrema-direita, uma forma de vocalizar machismo, de vocalizar misoginia. Lembrem do Bolsonaro. O que é que ele falou para Maria do Rosário? Né? Eu não vou repetir. Vocês sabem o que é. O que é que ele falou para jornalistas? Né? Várias vezes. Né? As falas absolutamente misóginas do Bolsonaro. Várias. Não foram uma ou duas, não. Além de outros preconceitos que ele mostrou. Mas no caso do Estopa, eu acho que o tecido que une é essa dimensão de misoginia. Essa dimensão de tentar fazer, entre aspas, graça, tentar fazer com a agressividade, com a violência com a mulher. Né? E com ódio, um ressentimento às mulheres. Bem, esse tipo de coisa é um elemento, sim, que atrai ao neofascismo e à extrema-direita. Porque a extrema-direita, ela permite um espaço onde as pessoas falam sobre isso e tem cobertura. Ou seja, eles têm pessoas do grupo deles que relativizam, que tentam justificar, que dizem que é brincadeira, né, que não tem nada demais. O Donald Trump, eu quero lembrar a vocês o episódio envolvendo o Donald Trump, já lembrei o episódio envolvendo o Bolsonaro, o que ele falou com a Maria do Rosário, mas eu quero lembrar que foi encontrado um vídeo, né, um áudio, na verdade, em relação a uma conversa do Trump com outra pessoa,
em que ele diz que ele pegava mulheres pelo órgão genital e que ninguém ia se importar porque ele é um cara rico e poderoso. E muita gente achou que esse vídeo, e foi antes dele se eleger a primeira vez, que esse vídeo iria inviabilizar a eleição dele. Aí várias pessoas vieram dizer, não, mas isso é conversa de gente depois de uma atividade de esporte, entre homens, conversa de rapazes, brincadeira e tal. E ficou por isso mesmo. E ele se elegeu uma vez, perdeu para o Biden depois e se elegeu de novo e agora tá presidente dos Estados Unidos. Né? Inclusive derrotou duas mulheres, né? A Hillary Clinton e a Kamala Harris. Né? Por quê? Porque, entre outras coisas, esse tipo de discurso não é impedimento para toda essa camada de pessoas, todo conjunto de pessoas que ou relativizam ou abraçam mesmo, né, a misoginia como uma dimensão política. Os misóginos, quando se escutam o Trump e o Bolsonaro, eles se sentem representados e fazem campanha para eles. Né? Inclusive, esse tipo de coisa me faz crer que um grau significativo de misoginia e de ojeriza a mulher sempre existiu no Estopa. Né? Me parece que é pouco provável que ele tenha desenvolvido só agora. Deve ter existido antes. Mas a frustração extrema, né, a coisa de as coisas começando a não dar certo para ele, deram uma vazão ainda maior a esse grau de misoginia e de frustração e de atração para com a extrema-direita. Né? Então, para quem diz que isso, você está falando do Estopa, não, eu estou usando o caso do Estopa para refletir sobre uma coisa muito maior do que o Estopa. O fenômeno da misoginia, o fenômeno desse negócio de red pill, de incel, e essa cultura online de misoginia ser uma porta de entrada de jovens homens para a extrema-direita, é uma coisa que explica, por exemplo, em parte, a atração que esses grupos têm, a introdução de ideologia de extrema-direita nesses grupos e a penetração dessas pessoas no ICE, lá nos Estados Unidos. E vocês devem estar sabendo do que é que o ICE, né, esse serviço, agência de imigração, mas que está funcionando como Gestapo do governo Trump, está fazendo lá. Imaginem no Brasil uma agência governamental que arma e que treina homens frustrados, com frustrações, e que desenvolvem uma ideologia de misoginia nas redes sociais. Qual seria o resultado disso se esse povo fosse solto nas nossas ruas? Né? Ia ser muito complicado, no mínimo, né? E a gente está vendo o que é que o laboratório, né, terrível que está acontecendo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. No caso estadunidense, esse pessoal, além da misoginia, tem a ideologia neofascista e a ideologia nazista também entrando na jogada, lá nos Estados Unidos. Né? E aqui nós teríamos, sem sombra de dúvida, grupos neonazistas e neofascistas entrando em uma eventual agência dessa. Né? Enfim, é muito preocupante e eu quero sempre lembrar a vocês que a gente parte dos casos individuais para fazer uma análise societal. Nunca no canal o caso individual é o único tema da gente, né? Então, quem disse que eu estou tratando do caso do Leonardo Estopa apenas, não entendeu a metodologia do canal. Espero que depois desse vídeo compreenda, né? Isso se assistiu o vídeo até o final, né? Já estamos com 14 minutos, é provável que não assista. O pessoal que faz esse tipo de crítica normalmente não vê o vídeo até o final. Mas vocês que assistem sabem, eduquem essas pessoas nos comentários. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se torna membro, se inscreve. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Pode fazer um dos nossos cursos ou divulgar o nosso material. Em breve, meu livro sobre o neofascismo vai chegar. Eu espero que ainda esse ano, não sei se vai ser esse ano, mas espero que seja ainda esse ano. E quando chegar, eu faço a divulgação aqui com vocês. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.